No último episódio de Grandes Civilizações, há cerca de 10 mil anos, a última era do gelo estava terminando. Os anos anteriores não tinham sido dos melhores. Havia feito muito frio. E as pequenas populações que tinham se adaptado e sobrevivido a essas condições tinham uma vida muito dura. Mas então, lentamente, o clima começou a ficar mais quente. A cada verão, o gelo derretia um pouco mais do que no verão anterior. Então, os povos nômades, cuja existência escassa era marcada pela caça selvagem geração após geração, passaram a ocupar terras quentes e férteis. Assim, esses povos pararam de se deslocar e se fixaram numa área conhecida como Mesopotâmia. Lá, eles aprenderam a semear, plantar e cultivar alimentos que, depois de colhidos, podiam ser armazenados. Assim, eles poupavam algo muito importante: tempo. Sem se preocuparem com a sobrevivência, agora os povos da Mesopotâmia poderiam pensar em outras coisas, como, por exemplo, em maneiras ainda melhores para domesticar animais, plantar e obter ainda mais comida. Da Mesopotâmia, o mundo ocidental expandiu-se por toda a bacia quente e fértil do mar Mediterrâneo. Milhares de anos se passaram e muitas culturas se desenvolveram. Os sumérios, os assírios e os babilônios, os egípcios, fenícios, os minoicos e os persas, os gregos e os romanos. Nossa, quanta gente! No auge do Império Romano, o mapa da Europa Antiga era assim. Os romanos dominaram toda a bacia do Mediterrâneo. Mas o que estava acontecendo do outro lado das fronteiras do Império? Não havia ninguém lá? É claro que havia, mas os povos que viviam nessas regiões não tinham o mesmo clima que os romanos. Então a sobrevivência era mais difícil. Grandes civilizações. Os Vikings. Numa manhã fria do mês de junho do ano de 793 d.C., a paz e a tranquilidade do mosteiro de Lindisfarne foram quebradas para sempre. Navios surgiram da névoa no horizonte, trazendo grandes e ferozes homens de barbas e cabelos compridos. Esses homens eram grandes guerreiros, que tinham uma habilidade incrível com suas espadas e com seus machados. Os monges de Lindisfarne estavam prestes a conhecer os vikings. Esses guerreiros gigantes atacaram aldeias, cidades, igrejas e mosteiros de toda a região. Derrotaram os monges, queimaram tudo o que encontraram e levaram todas as joias, ouro e tesouros que coubessem em seus barcos. A invasão viking acabava de começar. O ataque a Lindisfarne foi uma das primeiras invasões vikings na Europa, e muitas outras aconteceriam a partir desse momento. Um ano depois do ataque a Lindisfarne, os vikings destruíram os mosteiros de Jarrow e Monkwearmouth, na costa da Inglaterra, e saquearam o mosteiro de Innisboffin, na Irlanda. Em 844, eles apareceram na Espanha e atacaram Sevilha. Paris e Bordeaux seriam as próximas. Então, depois de atacar a costa leste da Península Ibérica, partiram do Mediterrâneo e atacaram Toscana, na Itália. Esse foi o início da Era Viking, que durou 3 séculos. Um momento em que grande parte da Europa vivia com medo desses guerreiros violentos. Guerreiros violentos. Os Vikings. Os guerreiros vikings vieram da Escandinávia, um lugar frio e difícil de viver no norte da Europa. A vida nessas regiões era muito dura, porque o inverno era longo e havia poucas terras boas para a agricultura. Isso significava que, para sobreviver, os vikings passavam os dias plantando e procurando alimentos e lenha para o aquecimento. Por isso, passaram a consumir peixe, alimento de subsistência encontrado o ano todo. Os vikings tornaram-se excelentes pescadores e rapidamente passaram a enfrentar outras criaturas do Mar do Norte. Graças a esse forte vínculo com o mar, os barcos vikings foram se desenvolvendo e logo se tornaram excelentes para navegar no oceano. A vida difícil dos vikings fez deles um povo tenaz, forte e às vezes perigoso. Bill, posso jogar? Não! Para! A mamãe disse pra não jogar as coisas.
Os vikings eram muito resistentes, já que viviam em um dos climas mais inóspitos do mundo. Os vikings, ao contrário dos povos que viviam mais ao sul, não tinham sede de poder centralizado, mas tinham seu próprio sistema de governo. Os vikings navegadores. Todos os vikings que viviam numa mesma aldeia reuniam-se de tempos em tempos para discutir sobre leis e justiça e para eleger seus líderes. Esses encontros eram chamados The Thing e eram como grandes tribunais vikings. Lá, qualquer homem livre poderia fazer queixas ou resolver pendências. Nesse ponto, as pessoas discutiriam e decidiriam sobre possíveis soluções ou punições. Às vezes, essas punições significavam que os criminosos tinham que morrer ou ser mandados para o exílio, banidos da comunidade. Isso foi o que aconteceu com Eric, o Vermelho, que foi exilado por seus erros na Islândia. Como a maioria dos vikings, Eric era muito cabeça dura. Não! Não! Me recuso a admitir que estou errado. Assim, Eric foi sozinho em busca de uma nova terra onde pudesse viver. Depois de muito velejar, chegou a uma terra onde não encontrou ninguém. Ele a explorou durante 3 longos anos. Então ele decidiu voltar para a Islândia e descreveu o lugar como Terra Verde. E aí, já adivinhou? Isso! A Groenlândia! No ano de 985, Eric o Vermelho conseguiu convencer muitas pessoas a irem com ele para esse lugar. Assim formaram a primeira colônia permanente de europeus na Groenlândia. Leif Erikson, filho de Eric o Ruivo, era tão cabeça dura quanto o pai. Não! Não! Eu não! Leif também herdou do pai a paixão pela aventura e pela exploração. Leif partiu da Groenlândia para o oeste e atingiu outra terra maravilhosa. Alguns estudiosos acreditam que quando chegou, encontrou algumas uvas e ele chamou o lugar de Terra das Uvas, ou Vinlândia. Sem saber, Leif Erikson atingiu a América do Norte e foi o primeiro europeu a estabelecer uma colônia nessas terras que algumas pessoas acreditam ser a Ilha de Terra Nova. Ragnarok, a batalha final. Quando um guerreiro viking morria, era na verdade o começo. De quê? De uma viagem que o levaria a muitas outras aventuras. Quando um guerreiro importante morria, seu corpo era colocado num barco junto com suas melhores armas, armaduras e escudos. Às vezes até os corpos de seus cavalos e de seus escravos eram colocados no barco para que juntos seguissem viagem. O barco era lançado ao mar e queimado com tochas. Assim se iniciava a longa jornada da vida após a morte em busca do deus Odin e de sua sala de recepção, a Valhalla. Os guerreiros vikings acreditavam que ir para o além bem preparados para a guerra era muito importante, porque uma vez que chegassem a Valhalla, Odin os colocaria num exército que lutaria na grande batalha do fim do mundo. Os vikings acreditavam que seria fatal essa batalha pelo controle do mundo, travada por gigantes, monstros e poderosos deuses. Segundo a lenda, os deuses bons eram liderados por Odin e seu filho Thor, o deus do trovão. Na última batalha do fim do mundo, eles haviam lutado contra as forças do mal. Essa batalha é conhecida como Ragnarok. No lado oposto, as forças do caos, compostas por gigantes terríveis, eram lideradas pelo deus Loki. Reza a lenda que Thor derrotou a serpente do mal Jormungandr. Mas ela conseguiu envolvê-lo num vapor venenoso que deu fim à sua vida. Embora tenham vivido em épocas diferentes e em lugares diferentes, os celtas e os vikings tinham um estilo de vida em comum. Ambos eram povos guerreiros, tenazes e conquistadores. Mas como não tinham governos centralizados para uni-los, os dois acabaram dando lugar a outras culturas. Os celtas caíram sob o jugo dos romanos. E os vikings foram lentamente se convertendo ao cristianismo. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo em outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo em Roma, enquanto os vikings estavam saqueando e criando colônias fora da Europa?
Apenas 7 anos após o aparecimento súbito dos vikings no mosteiro de Lindisfarne, por volta do ano 800, um grande rei chamado Carlos Magno, o líder de todos os francos, foi coroado sacro imperador dos romanos. Sacro imperador dos romanos? É, Pipo. Sacro por ter sido abençoado pelo Papa Leão III, quem pessoalmente coroou Carlos Magno no dia de Natal em Roma. Assim começou uma estreita relação entre o rei e a Igreja Católica. Carlos Magno tornou-se o protetor do Papa e defensor da Igreja, e sob seu governo o cristianismo uniu grande parte da Europa Ocidental pela primeira vez.